Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Nós estamos numa caminhada de fé em busca do provocar a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Uma coisa que sempre me constrange, não importando os tantos anos que tenho pregado a palavra de Deus, é ver como o ser humano ele é mesquinho, como o ser humano na sua natureza humana é mesquinha. Porque quando anunciei essa campanha e começamos esta campanha com uma preparação, quando preguei 2 semanas a respeito de cura, e quando anunciei o que iríamos começar na primeira semana, esse lugar estava lotado de gente querendo milagre na sua vida. Mas quantos são aqueles que ao longo do caminhar dessas 6 semanas que completamos hoje, deixaram de vir? Por quê? Porque não alcançaram o seu milagre. Pessoas que no seu egoísmo, no seu ismo, querem que Deus faça aquilo que é a sua vontade, não tendo aprendido com Jesus de que a vontade a ser feita é a do Pai. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus é aquele que permitiu que aquele homem nascesse cego, para já na idade adulta ter um encontro com Jesus, que passava e o vendo cego e mendigo tocou nele e o curou. Mas antes disso, aqueles que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, foram seus pais que cometeram o pecado para ele nascer assim? Ou isso é consequência de erros que ele cometeu, pecados que ele cometeu? E Jesus disse: não, o Pai o quis assim, para que se manifestasse nele a sua glória. Quantos são aqueles que, mesmo se dizendo crentes, esmorecem no caminhar, porque aquele milagre, aquela ação sobrenatural, aquilo de que tanto quer, não se processa? Então esmorecem, abandonam o caminho, param, fazem barganha com Deus, uma barganha velada. Ah não, eu não estou barganhando com Deus. Está sim, porque se Deus ainda não fez, não vem mais à igreja, deixa de servir, não mais está envolvido com o ministério, não mais testemunha, não tem um testemunho mais para dar a respeito da salvação em Cristo Jesus, porque querem aquele milagre. Deus, em muitas situações, tem operado milagres instantâneos, mas Ele mesmo fez ser registrado nas páginas do Novo Testamento pelos evangelistas um encontro que Jesus teve com 12 homens que eram leprosos, e o milagre não se processou na hora. Jesus disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Diz a palavra de Deus que enquanto eles iam, viram que ficaram sarados. Não aconteceu naquele momento em que eles estavam com Jesus, aconteceu tempos depois, enquanto eles iam pelo caminho. Às vezes parece que Deus não está nem aí, como quando Lázaro, amigo íntimo de Jesus, recebe Jesus a informação. Marta e Maria mandam procurar Jesus, diz: olha, corre, porque aquele a quem tu amas está enfermo e é para a morte. E elas o fazem com a expectativa, porque quando Jesus chega lá, Marta diz para ele: ah Senhor, eu sei que se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que o Senhor teria o poder para fazer aquela enfermidade ir embora, como a gente viu acontecer tantas vezes. Mas Jesus se delonga, ele permanece ainda onde ele recebeu aquela notícia por algum tempo, ainda por alguns dias. E quando ele chega, finalmente, não tem mais nada, Lázaro já morreu,
já está sepultado há dias. E Marta diz: ah, se o Senhor estivesse aqui. E Jesus ressuscita Lázaro. Muitos são aqueles que não recebem nada de Deus, porque estão querendo como quer e no seu tempo. Fé é crer naquilo que eu não vejo. Fé é esperar com confiança, sabendo e crendo que Deus é fiel. Mas fé sem a disposição de obediência e de honrar a Deus é mero misticismo. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando essa mensagem começou a ser pregada aqui, esse lugar estava cheio. 6 semanas depois, quantos já não mais têm vindo e hoje não estão aqui, e não estarão semana que vem? Porque afinal se passaram 2 semanas, nada aconteceu. 3 semanas, nada aconteceu. Como Naamã, que sai da Síria e vai até Israel para encontrar-se com Eliseu, profeta que foi discípulo de Elias, pela palavra de uma escrava que ele tinha em casa e que ele tomou daquele povo que ele foi lá e subjugou para o seu rei, mas ele era leproso. E porque não havia mais esperança para ele, ele resolve aquilo que ninguém pensaria jamais. Um general que tomou aquele povo, que foi lá e subjugou aquele povo, tornou aquele povo vassalo, que foi lá e tirou do meio da família aquela menina que ele levou como escrava. Logo, se ela é minha escrava, o que ela tem para me dar de bênção da terra de onde eu fui lá e com os nossos deuses subjuguei? Quem é o Deus dela para fazer mais do que o nosso Deus? Afinal de contas, nós somos os caras. Mas porque ele não tinha mais esperança, nem com os deuses dele, mais nada, ele dá ouvidos a uma escrava e vai se encontrar com o profeta Eliseu. As pessoas, quando elas estão no seu nível mais baixo, mais grave, mais intenso, no desespero, elas são capazes de qualquer coisa. Para quem está morrendo, você disser: toma uma sopinha aí de racumim com tomate que vai ser bom para você. Estou morrendo mesmo. Naamã vai, chega lá, Eliseu nem o recebe, manda um dos seus discípulos e diz: olha, meu mestre lá, o profeta Eliseu, falou para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. O quê? Ele fica irritado, ele fica irado, ele se sente desprestigiado. Ele era um general, ele veio da Síria carregado de riquezas para dar a Eliseu se ele ficasse curado. Eliseu não demonstra interesse nenhum pelas riquezas que ele tem. Eliseu não demonstra respeito nenhum à autoridade dele. Afinal de contas, ele era de um povo distante, dominador pela força. Não respeito, mas consideração. Respeito Eliseu tinha. E Naamã vai, tão somente porque um servo dele, um subalterno, disse: senhor, mas já que o senhor veio lá da Síria, o senhor deu ouvidos para uma escrava, o senhor veio da Síria, que é só tomar um banhozinho naquele rio barrento chamado Rio Jordão? E só depois que Naamã mergulha 7 vezes, ele fica curado. Estamos na 6ª semana. Quantos não vieram? Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Afinal de contas eu vim, que importa quem não veio? Porque a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. Amanhã pode ser você.
Amanhã pode ser você que, por estar buscando a Deus e ainda não tem encontrado resposta, poderá ser você aquele que vai desistir de tudo. Porque a palavra do Senhor diz: toma cuidado, vigia, porque o diabo, esse espírito imundo, está aí ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não pensa você que ele não conhece as suas fragilidades. Ele está tão somente esperando o momento em que ela se manifesta. É como o vírus da gripe que já está no corpo. Ele só espera que a nossa imunidade baixe, e aí a gente fica gripado. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O nome de Elias, qual era o significado? O Senhor é Deus. Elias veio a este mundo com uma missão, veio para provar, veio para pregar, veio para ensinar, veio para ministrar que só o Senhor é Deus. Ele está ali vivendo no reino do norte, que se separou do sul, chamado agora Judá, e permanecendo com o nome de Israel apenas com 10 das 12 tribos. Teve reis que foram infiéis ao longo da sua história, desde o seu nascedouro, e cada rei era mau, levando também o povo a ofender a Deus na sua santidade, desonrar a Deus, indo atrás de ídolos. Acabe é o rei dos tempos de Elias, é o rei desta nação de Israel, que se tornou adorador de Baal, um ídolo cananita que ele importa e que assume como sendo o seu Deus. Ele se casa com Jezabel, uma mulher que também traz a idolatria a uma outra deusa chamada Azera. E esse Deus Baal era tido como o Deus da prosperidade, o Deus que mandava as chuvas, o Deus que fazia os campos produzirem riquezas. Mas Elias entra na presença desse rei adorador de Baal e diz-lhe que não haveria chuva durante muito tempo, até que pela sua palavra voltasse a chover. E Deus, que mandou Elias lá fazê-lo, honrou essa palavra, porque Deus o mandara, e por 3 anos e meio não chove. Depois de 3 anos e meio, Elias reaparece diante de Acabe, que já estava procurando por ele, por tudo quanto era lugar para matá-lo, crendo que assim cessaria a maldição sobre a terra e a chuva retornaria. Elias reaparece e provoca o rei para um confronto entre Baal e seus profetas, e ele, Elias, e o Deus vivo. E nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias vai para o monte, e quando chega lá no monte, e os profetas de Baal também, ele dá a dianteira para os profetas de Baal. Vocês façam aí o altar de vocês, vocês invoquem aí Baal, o Deus, e eu vou fazer o mesmo, o Deus que mandar fogo do céu e queimar a oferenda, esse seja o Deus de Israel. E os profetas de Baal e Azera lhe fizeram a manhã inteira, o princípio da tarde, nada aconteceu. E Elias zombando deles, zombando daquele ídolo, até que por fim Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado, tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também um rego.
Sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Deus respondeu a Elias, fazendo o fogo descer do céu. E Tiago diz que este Elias, este poderoso Elias, era um homem como nós. Isso significa que nós também podemos ver resposta de Deus trazendo renovo na nossa vida, aceitando a nossa adoração e manifestando o seu poder, desde que façamos 6 coisas que Elias fez. Deus não apenas atende a oração de Elias e faz o fogo descer e queimar a oferenda, o altar, a água, mas Deus também vai fazer chover de novo, abundante chuva que rega toda a terra. 6 coisas que precisamos fazer e que Deus nos revela nesse texto, e que nós temos que seguir como orientação e direção de Deus, revelação de Deus, se queremos ver o agir sobrenatural de Deus, em primeiro lugar em nossa vida, em nossa casa, para depois vermos Deus fazer em Belfor Roxo, vermos Deus fazer no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Primeira coisa, é preciso que o povo de Deus tenha um altar restaurado. É preciso restaurar o altar de Deus. É preciso ter o altar de Deus restaurado. Nós vimos que Elias restaura o altar que estava quebrado usando as 12 pedras, cada uma delas representando todo o Israel. Não podemos ter apenas parte de nós restaurado. Ou é o altar inteiro, ou não é altar para Deus. Nós vimos que Elias coloca as 12 pedras representando as 12 tribos, porque o Senhor continuava a ser o Deus de Israel, o do todo, e não apenas das 2 que permaneceram lá em Judá, e que iam ao templo, e que lá faziam o sacrifício que Deus tinha mandado. Nós aprendemos que altar dividido, ou que promove divisão, não haverá nele manifestação do poder e da glória de Deus. Nós vimos que Elias lança o que eles possuíam de mais precioso. Ele diz: joguem água sobre o altar. A água era o bem mais caro, necessário e precioso. A razão deles estarem ali é porque por 3 anos e meio não chovia na terra. E eles obedecem. Eles inundam aquele altar com água. Quando Deus recebe a adoração, o coração dele se alegra, sua presença é conhecida, é manifesta, é notória. E porque Elias cumpriu esses 3 requisitos fundamentais, e o povo obedeceu em fazê-lo também, Deus opera o milagre aceitando a adoração, e o fogo desce do céu. Deus requer que você lance tudo sobre o altar. Deus requer que o seu povo lance tudo sobre o altar. Deus requer que nós sejamos íntegros na nossa adoração, corações puros, mãos limpas, para dar a Deus uma adoração que Ele receba. Na 4ª semana nós vimos que Elias mandou que fosse extirpado aquilo que produzia a corrupção. Foi necessário matar os profetas de Baal, jogá-los no rio, para que o rio levasse e não ficasse nenhum resquício
daquilo que corrompia o povo e que corrompera o povo e o induzir ao pecado. Nós aprendemos que é necessário extirpar, aniquilar, destruir o que nos afasta de Deus. Tudo que é corrupto, lascivo, imoral, tudo que é contra Deus, tudo que é contra o próximo. Baal impedia Deus de abençoar o povo, de abençoar aquela terra. As pessoas estavam sofrendo por causa da sua ignorância, por seguirem o mau exemplo de um rei vaidoso e idólatra, por aceitarem a corrupção que satisfazia a vaidade, mas os afastava do verdadeiro e único Deus, o único que pode realmente abençoar. Precisamos extirpar tudo aquilo que provoca corrupção e que entrou em nossa vida, que entrou em nossa casa, em nossa família, em nossa empresa, que gera corrupção, que é um ponto de contato com o mundo espiritual da maldade, que ofende a santidade de Deus, impedindo-nos de recebermos o agir sobrenatural do Senhor em nosso favor. E no encontro passado eu mencionei, na quarta semana, eu mencionei aquela irmã, vocês se lembram? Que ela tinha deixado cheques de dízimo lá naquele centro de feitiçaria. Pois ela, enquanto não foi lá, e enquanto ela não esteve lá com a pessoa que era chefe naquele lugar, e disse: me dá de volta os meus cheques, eu não quero mais nada, eu não tenho mais nada com isso daqui, eu agora sou de Jesus. E só quando ela pegou aqueles cheques e ela rasgou e disse: eu rasgo e destruo e aniquilo toda a ligação da minha vida e o meu passado com aquilo que era com o diabo, eu agora sou de Jesus. Só depois que ela fez isso, que foi a última coisa que faltava, é que ela não teve mais nenhuma atuação das coisas malditas às quais ela estava sujeita. Na quinta semana, nós aprendemos que Elias, ele ora pedindo o que era certo pedir. Ele ora pedindo de acordo com a vontade de Deus. Elias não foi egoísta, ele não foi rancoroso com aquele povo que fora idólatra, aquele povo que não temia a Deus, aquele povo que abandonara a Deus, e muito menos com Acabe, que fora responsável por permitir toda aquela corrupção. Elias não fez as coisas do seu jeito. Ele diz na sua oração: Senhor, que eles saibam que eu fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Elias fez do jeito de Deus. Elias pede que o Senhor mostre através do milagre que ele, o Senhor, era o verdadeiro Deus, que o nome dele, Elias, não era um nome qualquer, era um nome que significava a única coisa que era a verdade: só o Senhor é Deus. A motivação de Elias não era centrada em si próprio. Enquanto, amado, você estiver pedindo a cura, porque é o que você mais quer, dessa mal, dessa coisa que há em você, mas em teu coração, você pode até dizer que você quer isso é para a glória de Deus, mas se isso não vem, você não vive para a glória de Deus. A tua vida não expressa a adoração a Deus. Você é alguém cabisbaixo, você é alguém que não faz as coisas com alegria, você não é alguém que vive na expressão da graça de Deus, porque o teu milagre, o milagre maior que veio sobre a sua vida, você não reconhece para honrar a Deus e te dar motivação para viver e celebrar e adorar e testemunhar a outros, que é a salvação que custou o sacrifício de Jesus naquela cruz por você. Você quer essa cura, que isto que há em você desapareça, suma, vai embora. Se não vai, você não se sente alegre, você não vê razão e motivação para servir a Deus e para viver com alegria. Elias pede para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Sadraque, Mesaque e Abdinego, Misael, Azarias e Ananias. Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes recebidos pelo rei de Babilônia, que dera esse nome para eles. O rei manda que todos
adorem a sua imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego eram fiéis a Deus, e aqueles que não o fizessem seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Eles dizem não, e a trombeta toca, todos se ajoelham e os três ficam em pé, porque eles reconhecem somente o Senhor, o Deus de Israel, como o único e verdadeiro Deus e o único a ser adorado. Eles sabiam da ordenança do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. O rei manda então que eles sejam amarrados, trazidos à sua presença, e ele diz: rejeitem esse Deus, curvem-se e adorem, senão vocês serão mortos. Eles dizem: ó rei, saiba o Senhor que só o Senhor, o Deus de Israel, é o único e verdadeiro Deus, e não adoraremos a outro Deus, nem nos curvaremos a imagem alguma. E ainda que nos mandes para a fornalha, o Senhor bem pode nos livrar, mas saiba tu, ó rei, que ainda que o Senhor não o queira, nós não nos curvaremos à tua imagem, porque só o Senhor é Deus. Eles foram livres porque foram jogados na fornalha e o Senhor não os deixou morrer, mas o Senhor poderia tê-los deixado morrer, como tem deixado morrer muitos cristãos pelas mãos daqueles lá do ISIS, do Estado Islâmico, que vão para a televisão e assassinam cristãos, porque aquilo não é morte de guerra, é assassinato. Assassinam cristãos degolando-os, e Deus não tem impedido, porque através do testemunho deles, milhões estão se quedando ao único, eterno e verdadeiro Deus, por causa do exemplo e o testemunho destes que se entregam, mas não desonram o seu único e verdadeiro Deus, o Criador do céu, da terra e do universo. Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram: saiba, ó rei, que ainda que ele não nos livre, nós não vamos desonrá-lo. Tem muito crente que, porque o milagre não veio, não aconteceu do jeito dele, ele não tem alegria de viver. Ele não chega a hora, ele não serve, ele não dá testemunho. Ele é alguém que não está verdadeiramente vivendo pela razão certa. E a razão certa qual é? Dar prazer ao coração de Deus, cumprindo aquilo que é a sua missão: trazer pessoas para Jesus. A motivação deve ser a honra de Deus, e nós aprendemos isso na quinta semana, e finalmente chegamos na sexta. E agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18. E hoje eu não vou apresentar o texto no telão. Será que tem crente com Bíblia aí? 1 Reis capítulo 18, versículo 41 a 44, diz assim o texto sagrado: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Por quê? Já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta e assim o faça por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amados, Elias enviou Acabe para comer e beber
festejando em alegria, porque Deus tinha aceitado as suas obras e porque a chuva estava vindo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, diz a palavra de Deus: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Cornélio era um centurião romano, ele não era da nação de Israel, ele não era judeu, mas Deus manda o apóstolo Pedro até Cornélio para dizer a ele: Cornélio, o Senhor me mandou aqui porque você vai receber a graça da salvação, a unção do Espírito Santo. Mas antes disso, um anjo do Senhor se apresenta a Cornélio e diz: Cornélio, o Senhor tem ouvido as tuas orações e os atos de justiça que você tem cumprido, ainda que não sendo judeu, mas por temor, crendo que só o Senhor é Deus e cumprindo aquilo que está na palavra. O Senhor tem visto as tuas obras, a tua justiça e recebido as tuas orações. Você vai receber a visita de um homem, vai procurá-lo. E Cornélio manda procurar Pedro, e quando Pedro vem e ora por ele, ele recebe o Espírito Santo e ele é salvo. Amados, quando Deus se agrada de nós, quando aquilo que estamos fazendo, quando aquilo que estamos vivendo, quando nós estamos vivendo, dando prazer ao coração de Deus, é líquido, é certo que Deus irá agir de modo sobrenatural em nosso favor, pois a alegria do Senhor, diz Neemias 8:10, é a nossa força. Aleluia. Mas se o teu altar está dividido entre o mundo e a inclinação da carne, entre o falar as coisas que não convém e viver em santidade e em honra a Deus, se você estiver vivendo assim, não espere nada do Senhor. Mas Elias enviou Acabe para comer e beber e festejar. Acabe, entra no teu carro, corre para a tua casa e vai beber e festejar, Acabe, porque a água está vindo. Já ouço o ruído de grande chuva. Embora os outros não percebem nenhum sinal disso, Elias, pela fé, ouve o som de abundante chuva. Quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é liberada sobre a tua vida, você ouve o ruído de abundante chuva, ou você fica naquela será? Não importando que você já tenha vivido com Deus, aquilo que você está enfrentando de adversidade, de limitação, de problema, leva você a dizer: será que é mesmo? Eu não estou vendo nada acontecer. Elias manda o seu moço descer correndo e avisar Acabe: fala para Acabe da minha parte, ó, profeta Elias disse: sobe no teu carro e corre para a tua casa e começa a festejar, porque a chuva já está vindo, senão ela vai te pegar antes que você chega. Ele estava num carro, era uma carroça, uma carruagem. Se começa a chover, meu amado, se a gente andando de carro num lugar de lama, fica difícil de transpor com a chuva, e é pneu, imagina uma carruagem andando num lugar, sendo puxado por cavalo, com lama. A gente num carro, cadê o Clésio? Está aí não? São quantos cavalos tem no teu carro, Clésio? Ninguém vê, mas tem um monte de cavalo lá dentro. São quantos cavalos, meu filho? Fala alto aí. 75 cavalos? É. Eu não sei, Anderson, quantos cavalos tem no teu carro, Anderson? Não sabe? Não, Vinícius, cadê? Cadê o Vinícius? Quantos cavalos tem aí, mamãe? Quem dá mais? Rapaz, meu carro tem 75 cavalos, do Clésio tem 75 cavalos. Antes deve ter 75 cavalos mais um, não sei. Brincadeirinha, né?
Pensa, fica difícil de andar na lama, meu amado. Agora imagina uma carruagem, talvez com 3, 5, 6 cavalos, eu não sei, o que era isso? A gente patina, roda, agarra na lama e não sai. Imagina. Elias diz: olha, corre, senão a chuva vai te pegar antes de você chegar em casa. Vai ficar difícil você chegar em casa, então vai agora e já começa a festejar, porque a chuva está vindo. Embora outros não percebam o sinal disso, Elias pela fé ouve o som de abundante chuva. 1 Reis capítulo 18, 41, ele diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Amado, se você está vivendo e cumprindo e obedecendo, porque o Senhor diz: se quiseres e ouvires, ou seja, se você quiser e ouvir e atender e obedecer a minha palavra, comereis o melhor da terra. Se você acredita nessa palavra, se a palavra de Deus que tem sido liberada desse altar, se a palavra de Deus está sendo transmitida a você, se você que desde o começo tem feito como Cornélio, crido na palavra de Deus, você não tenha outra coisa em mente senão de que a água da chuva, da bênção de Deus, já está vindo sobre a tua vida. Não importa o que você não vê, não importa o que você não ouve, não importa o que você ouve e não importa o que você vê, o que importa é que Deus é fiel. Deus revela seus segredos aos seus servos, os profetas amados. Mas ouça isso: mas ainda que sem uma revelação, podemos prever que quando honramos o Senhor quanto ao que Ele já nos disse o que fazer, Ele vai provar a sua fidelidade respondendo a nossa oração. João capítulo 15, versículo 7, diz a palavra do Senhor pelo próprio Senhor Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você pode não ter recebido revelação de Deus nenhuma a respeito do teu casamento, a respeito da tua vida secular, a respeito da tua vida no que seja. Se você recebe a palavra de Deus que está na tua mão, se você crê na palavra de Deus, e se você vive para honrar Deus, cumprindo a sua palavra, fazendo aquilo que Deus já disse a ser feito, você pode também dizer: eu já ouço o ruído de abundante chuva sobre a minha vida, porque Deus vai responder. Elias próprio se retirou para orar. Ele não apenas mandou Acabe ir festejar, não. Elias que estava lá embaixo, lembra? Mandou descer, o povo vai lá, mata os caras lá no Ribeiro de Quizon. Agora, Elias mesmo se retira para orar, porque embora Deus havia prometido chuva, Elias devia pedi-lo, demonstrando submissão e confirmando que a glória não era dele, a glória era do Deus de Israel. E para agradecer a resposta de Deus pelo fogo, agora esperando por uma resposta pela água. Amado, qual foi a primeira coisa que Deus fez descer? Qual foi? Fogo. Fogo é para o altar. Qual era a segunda coisa que agora Elias estava esperando? Qual era? Água. A água é para nós. Água representa a vida. Água representa o Espírito Santo. Fogo representa a ação do Espírito de Deus para renovo, para consagração. Representa a aceitação de Deus, a adoração, dá uma vida que está lançada no altar. A primeira coisa que Deus fez em resposta à oração foi mandar o quê? Foi mandar o quê? Antes de você pedir a Deus para que mande a água, a bênção sobre a tua vida, você precisa pedir a Deus é que haja fogo do Espírito na tua vida.
Tem muita gente só pedindo fogo, água, 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 porque a terra está sedenta. Senhor, eu quero emprego. Senhor, eu quero marido. Senhor, eu quero. Mas não pede, Senhor, venha o teu Espírito sobre mim. Senhor, encha-me com a tua unção. Senhor, faça de mim um instrumento vivo, afinado das tuas mãos, que todos vejam no abrir da minha boca que a tua palavra é a verdade, que olhem para mim, Senhor, e vejam fogo de alegria pela salvação que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Senhor, que eu tenha ousadia no falar. Senhor, que venha sobre mim o teu fogo. O Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos: olha, eu estou voltando para o Pai, e agora vocês vão ficar aguardando, reunidos, porque vocês vão para todo mundo pregar o Evangelho, anunciar aquilo que eu ensinei a vocês e fazer discípulos. Jesus não disse: olha, vocês vão para o lugar e fiquem esperando, porque eu vou mandar gente muito rica se tornar membro da igreja de vocês. Eu vou levar muitas pessoas a se tornarem convertidas. Eu vou me apresentar, eu vou dar experiências sobrenaturais para eles. Eles vão se converter e vão procurar vocês, e eles vão dizimar com muito dinheiro, e vocês então vão ser equipados. Vocês vão comprar carros, vocês vão comprar carruagens, vocês vão comprar aparelhagem de som, vocês vão comprar rádio, e aí vocês vão começar a espalhar o Evangelho para todo lugar. Não, ele disse: até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, e eles estavam louvando, adorando e cultuando ao Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles, e como chama de fogo sobre as suas cabeças, aleluia, o Espírito Santo veio e os encheu. Meu amado, antes de que o Senhor venha derramar a bênção material sobre a tua vida, Ele quer encher você do Espírito Santo. E enquanto você insiste querendo a cura, querendo o milagre, querendo a solução do seu problema, mas não quer mais do que qualquer coisa o Espírito Santo, você não vai ter. E tem muita gente recebendo do diabo e dentro da igreja, para enganá-lo, e logo volta para o mundo, porque não está cheio do Espírito. Aleluia. Elias próprio se retirou para orar, e para agradecer a resposta de Deus pelo fogo, mas agora, esperando pela resposta da água, ele já começa a agradecer a Deus. Versículo 42: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que ele disse que não é dito nesse texto, não sabemos. Não sabemos qual era a oração de Elias ali naquele momento, mas nós podemos inferir que Elias, que estava ali pela ordem de Deus, que sabia tudo o que Deus iria fazer, pois ele disse: não cairá água senão pela minha palavra. Mas ele vai lá, e quando ele faz, ele diz: saibam todos, ó Deus, que aquilo que eu estou fazendo é exatamente o que o Senhor me mandou. Eu não estou fazendo nada de mim mesmo, porque eu sou o cara. Elias agora sobe lá para demonstrar submissão a Deus. Ele retirou-se para um lugar estranho. Ele foi lá para o mais alto ponto do Monte Carmelo, que era muito alto, um lugar privativo, onde outros não iam. E ele vai lá para ficar sozinho com Deus. Aqueles que são chamados para aparecer e agir em público e falar em nome de Deus, devem ainda encontrar tempo para estar em particular e manter a sua conversa com Ele em solitude. Isso não é só para quem é líder de ministério, isso não é só para quem é pastor e pregador do Evangelho, isso é para todos nós. Ou não foi para todos os crentes em Jesus Cristo, que nasceram de novo e foram chamados filhos de Deus, a quem Ele deu a ordem de ir e fazer discípulos em todos os lugares? Pois aqueles que são chamados, mas sobretudo ainda mais aqueles que têm
o privilégio de subir a um púlpito ou um outro lugar, seja qual for, a tribuna de uma Câmara Legislativa, a cátedra de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade, um lugar onde ele possa se expressar ao público e ter a oportunidade de falar do Evangelho do Senhor Jesus. Aqueles que são chamados para aparecer e agir em público para Deus, aqueles que têm o privilégio de ser um facilitador de uma escola bíblica, aqueles que têm o privilégio de serem um líder de ministério, de grupo pequeno, devem ainda encontrar tempo para estar em particular com Deus e manter a sua conversa com Ele em solitude. É você e Ele, não é você e o WhatsApp, não é você e Facebook, não é você e televisão, não é você e o filho conversando, não é você e gente batendo na tua porta, é você e Deus. Ele colocou-se em uma postura estranha, ele atirou-se de joelhos sobre a terra em sinal de humildade, reverência, e colocou seu rosto entre os joelhos, ou seja, ele baixou a cabeça tão baixa que ele tocou o joelho, humilhando-se assim no sentido de reconhecer sua própria pequenez, agora que Deus o tinha honrado. Ele tinha dito para Acabe: olha aqui, Acabe, aquele que invocar e Deus responder com fogo, seja esse o Deus de Israel. Os 450 profetas de Baal que gozavam de muita pompa e circunstância naquele reino, não puderam nada. Agora Elias, diante de todo aquele povo e do próprio Acabe, é o poderoso em pessoa, porque ele orou, invocou, e Deus atendeu a ele e desceu fogo. Ah, se Elias quisesse naquela hora, ele tinha mandado o povo até matar Acabe, e o povo tinha matado. O que Elias dissesse naquela hora, o povo iria fazer. Mas Elias reconhecia e sabia quem era e de quem era o poder, e quem operara tudo aquilo não foi ele. Elias sobe lá no mais alto ponto do Monte Carmelo para estar em solitude com o Senhor, para orar, para se humilhar, reconhecer: Senhor, não fui eu, fostes tu. Senhor, mundo espiritual, veja. Quando o pastor diz: meu amado, sai do teu lugar, se põe em pé, faz desse lugar o teu altar, deixa o mundo espiritual ver. Você tem inúmeros exemplos na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, sendo ele o Deus em pessoa, encarnado, ele deixava tudo e todo mundo, e ele ia para um lugar para ficar só ele e Deus, para orar. Ele colocou-se numa postura estranha, se humilhou. É preciso ter humildade e reconhecer que aquilo que Deus me usa para fazer não sou eu, não é por minha causa, é por causa da glória dele. Eu sou aquele que tem a honra, o privilégio de celebrar a honra e a glória daquele que é. Eu não sou. A minha honra é ver a honra e a glória sendo dada àquele que é o meu Senhor. Elias sabia quem era. Elias ainda continua orando. Ele ordena seu servo para trazer-lhe notícia assim que enxergasse uma nuvem subindo do mar, no mar Mediterrâneo, que lá de cima poderia ser visto do cume do Carmelo. 6 vezes o servo dele vai lá para o ponto da colina e não vê nada, não traz boas notícias. Volta e diz assim: ó Elias, ó, vi nada não, fui lá e o céu está assim, limpinho, limpinho, céu de brigadeiro, limpinho. Vem segunda vez: ô mestre, ó, nada, neca de pedir, tem nada lá não. Terceira, quarta, quinta, sexta vez: mestre, ó, aqui ó,
E sabe o que Elias está fazendo? Cabeça baixa, orando, falando com Deus. Ele não está desesperado, ele não está nervoso, ele não está ansioso, ele está esperando. A palavra de Deus diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Elias mandou o seu discípulo ir quantas vezes? 6, não são 7. Olha para quem está do teu lado e diz: meu amado, 6ª semana não é 7ª. Diz para ele: irmão, 7ª semana pode não ser ainda a vontade de Deus. Elias esperou. Elias ainda continua orando. Ele não se deixaria ser distraído de modo a ir ver com o seu pé. Não, peraí, você não está vendo direito. 5 vezes nada. Você está, Geazi, você lavou o rosto? Peraí, não, eu mesmo vou lá. Você é um incompetente. Elias não larga, ele não para tudo, ele não deixa ser distraído pela notícia ruim. Meu amado, você diz que está esperando em Deus, você diz que confia em Deus, você recebeu uma promessa de Deus. Deus usou a boca de um servo para transmitir, liberar a você uma palavra que é dele, e você está esperando nele. Você já recebeu confirmação, não foi meramente uma profetada, é algo que vem de Deus, está confirmado na palavra. Alguém chega para você e diz: mas ainda não, mas você com essa idade, você ainda está esperando o quê? O que você vai estudar agora? Depois de velho, já avô, você vai começar a estudar? Você vai voltar no banco de escola, mas você vai passar, mas vão zombar de você, mas vão te zoar muito. Elias continua orando, não se deixa ser distraído de modo a ir e ver com seus próprios olhos, mas envia seu servo para fazê-lo, enquanto ele mantém focada a sua mente em suas intenções na oração e age de acordo com ela, como Jacó fez no seu encontro com o anjo que foi enviado por Deus. Jacó luta com aquele anjo e diz: eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. E enquanto o anjo não abençoou, ele não deixou o anjo. Um monte de crente está deixando, e o anjo está indo embora. Ainda que a resposta de nossas súplicas fervorosas e fiéis não apareçam rapidamente, devemos continuar em oração e não desfalecer, nem desistir, pois ao fim nossa fidelidade e fé falarão, não mentirão, porque a palavra do Senhor é fiel. Ele disse, e está registrado: nunca deixarei que fracasse aquele que obedece. No verso 43, então lhe disse Elias: volta lá. Quando ele foi a primeira vez, volta lá e faça isso 7 vezes. Elias mandou o rapaz ir quantas vezes? 7, amados. Na Bíblia tem 2 conotações. O número 7 na Bíblia representa, em relação a Deus, perfeição, algo completo, algo cabal, algo definitivo. Não há nada mais a fazer, já está feito. Por favor, o que significa 7 em relação a Deus na Bíblia? Perfeição. Deus é perfeito. Quando Jesus diz, quando lhe perguntam: mestre, quantas vezes devemos perdoar alguém? 7 vezes? Jesus disse o quê? Não 7, mas 70 vezes 7, porque o ser humano não é perfeito. Por que o ser humano deve perdoar 70 vezes 7? Porque então tá, quanto é 70 vezes 7? 490?
É? Você já perdoou alguém 490 vezes? O mesmo erro? Ou erros diferentes? Você já conviveu com alguém o suficiente para ter que perdoá-lo 70 vezes, 490 vezes? Tem mulher dizendo aí, tem marido dizendo aí: eu não aguento mais, eu vou acabar com isso, eu vou largar essa coisa, esse traste, esse negócio, eu quero ser o divórcio. Não chegou nem na 200ª vez. São 490. Amado, não é que tem que ser 490. O Senhor Jesus está dizendo: vocês não são perfeitos. Perfeito é só o meu Pai que está no céu. Então, como vocês vão continuar pecando, e meu Pai que está no céu vai continuar perdoando, e para isso eu vim, para morrer, para de uma só vez, ou seja, de modo perfeito, cabal, definitivo, perdoar vocês pelos pecados que vocês cometerem, e todos que ainda cometerão. Perdoem, 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 perdoem. 7 para Deus é o quê? Então olha para quem está ao teu lado: isso é para Deus, não é para você e para mim. Nós não somos perfeitos. Mas 7 em relação ao homem na Bíblia significa tempo certo de Deus. Sete em relação a Deus significa? 7 na Bíblia em relação a nós significa? Tempo certo de Deus. A palavra de Deus diz: há um tempo certo para todas as coisas. Aonde? É no céu? Ele diz o que? Debaixo do céu. Olha para cima, você está debaixo do céu. Isso é para comigo e você. Isso significa que no momento certo, o Deus vivo que é perfeito, Ele vai fazer. Não é no meu tempo. Eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, provavelmente Ele fizesse assim: está perfeito, ponto, toma. Senhor, toma. Não foi na primeira atitude de Cornélio que o anjo foi lá. Ele vinha realizando obras de justiça. É o tempo de Deus. Diz para quem está do seu lado: não tenha pressa, porque senão você se cansa de esperar. É no tempo certo de Deus. No verso 44 diz: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E sabe o que aconteceu? Elias foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e foi correndo na frente. Acabe foi de carro e não chegou primeiro. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomou Elias. Elias, porém, saiu correndo. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Elias apertou o cinto. Ele cingiu os lombos, ele apertou o cinto e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Meu amado, Deus está mandando chuva, e tem uma grande chuva a ser jorrada, a jorrar sobre a tua vida. Olha para quem do teu lado e diz: se você está vivendo a palavra de Deus, se você tem fé, se você não desiste, se você crê na perfeição de Deus, se você espera no tempo de Deus, começa a cingir os teus lombos, porque vai vir chuva. A palavra de Deus diz que o Senhor veio sobre Elias.
Elias então apertou lá o sino e correu. Rapaz, aquela unção de Deus, o poder de Deus foi tão grande que Elias chegou primeiro. Enquanto Acabe estava lá com 75 cavalos do Clésio, Elias estava cheio do poder de Deus. Porque, meu amado, quem está com o Senhor, quem recebeu o fogo do Espírito, quem recebeu a unção que desceu do Senhor, aquele que está na comunhão com o Espírito Santo, esse é revestido de uma ousadia, esse de uma força que não vem dele. As pessoas olham e dizem: mas como é que pode? A mulher largou ele perdeu tudo, a empresa dele faliu, quebrou, o sócio dele traiu, mas ele não para, ela não para, o marido abandonou, largou ela, mas ela tem firmeza. Olha para ela, é porque tem o Espírito Santo. Dinheiro não faz isso, o poder humano, a posição humana não dá isso. É só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Elias correu mais do que os 75 cavalos do Clésio lá na biga de Acabe. Aleluia. A sétima vez, diz Elias: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, e diz a Acabe: aparelha teu carro, desce para que a chuva não te detenha. E dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu o seu carro e foi para Jezreel. Elias não. Elias recebeu unção poderosa do Senhor e correu. Amado, foi uma pequena nuvem que apareceu lá de longe, não maior do que a mão de um homem, mas que foi se espalhando e tomando todo o céu. E lá vem aquela nuvem crescendo e regando a terra com chuva, que vem molhando e regando a terra até que toma aquele lugar onde eles estavam. Era apenas uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem olhado ao longe. Amados, grandes bênçãos muitas vezes surgem a partir de pequenos começos. Era uma chuva de abundância a partir de uma nuvem pequenininha que vinha de longe. E quem é que podia imaginar que aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem vista lá no mar fosse chegar aqui com uma chuva tão abundante que fosse tomar o céu e para todo lar que olhasse não faltava água a jorrar e a inundar a terra. Nunca despreze o dia de pequenas coisas. Diz para quem está ao teu lado: talvez hoje tenha sido um dia de pouca coisa. Talvez hoje você tenha feito uma única venda. Eu me lembro uma vez, eu sou uma negação, amados. Aquilo foi Deus me ensinando para anos depois eu ter essa experiência para compartilhar com você. Eu tinha uma indústria de produtos químicos, de manutenção e limpeza industrial. Eu fabricava detergente, desengraxante, silicone para carro, glicerina, detergente para linha de montagem, produtos para... não estou aqui fazendo propaganda. Enfim... E eu que detestava, irmãos, eu fui trabalhar de vendedor uma época, quando eu estava desempregado, tinha nada, não abria porta nenhuma, fui tentar ser vendedor. Os caras me deram treinamento, me deram matéria-prima, colocaram uma pasta bonita, cheia de embalagenzinhas, cheias de folder, tudo lindo, me deram combustível para o carro. Amados, eu passei um mês inteiro, se eu tivesse que comer com aquilo que eu ganhei, eu tinha morrido de fome. Era uma desgraça como vendedor. O meu dom é de mestre, é de ensino. Mas agora eu sou o dono da fábrica. O que eu vou fazer? Simples. Eu vou treinar vendedor e mandar ele para o campo. Mas qual é essa história de que o dono do defunto pega na cabeça? E é o olho do dono que engorda o boi? Eu tinha que sair com o vendedor para poder dar experiência para ele, mostrar para ele como é que se fazia. Logo eu, que era uma negação com o vendedor.
Mas uma coisa é eu sair para um treinamento. No treinamento eu sou o quê? Treinador, eu sou mestre. Ah, meu chapa, eu era o cara. Os vendedores olhavam para mim e diziam assim: eu tenho que vender igual a ele, porque ele é o dono da empresa, mas esse cara vende muito. Porque quando eu saía com o vendedor, eu não tinha constrangimento, eu não tinha acanhamento, eu estava com mais um que já ajudava. Quando Jesus manda espalhar o evangelho em todas as aldeias, ele manda de um em um ou manda de dois em dois? Fala para quem está do teu lado: você tem constrangimento? Vamos junto. Quem sabe amanhã você não vai estar na Praça de Belfor Roxo com um megafone? Faz não, vão te prender, vai achar que você é doido. Acabou esse tempo. Mas você pode bater na porta de uma casa e visitar e levar a palavra de Deus, porque é assim que o Senhor diz. O Senhor não diz: pega um megafone e vai para a Praça das Vilas e de lá vocês ficam gritando igual uns doidos, que ninguém vai dar atenção para vocês, mas o Pai vai estar vendo que vocês vão estar ali e gritando com o megafone e falando da palavra de Deus. Todo mundo vai achar que vocês são todos pirados, mas tudo bem. O importante é Deus estar vendo. Deus falou, Jesus falou: vocês vão de casa em casa. Então olha para quem está do teu lado. Tem cara de pirado? O único doido aqui sou eu, irmãos. A palavra de Deus diz que a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então tem gente que diz: esse cara é doido, largou tudo. Larguei, porque eu sou louco aos olhos do mundo por Jesus. Pois um dia eu fui abrir um mercado novo, eu fui sozinho. Eu fui para Rio das Ostras e eu passei num posto de gasolina e tinha um lavador de carro lá, um lava-jato. E eu cheguei perto e tal, fui oferecer, todo arrumadinho, tudo lá sujo, aquele negócio. Falei: olha, eu estou vendo, você precisa ali, nós temos um produto para limpar, desengraxar aqui, tem detergente, se ligou. Eu falei: não estou precisando de nada não. Mas foi tão indelicado comigo. A filha dele e a mulher trabalhavam com ele lá, numa lanchonete que ele tinha, para enquanto estavam aguardando lavar os carros lá, e foi tão deselegante. Elas ficaram constrangidas e eu muito mais. Pudesse eles, eu nunca mais vou vender para ninguém, mas por obrigação deixei um cartãozinho de visita. E eu já tinha passado ali outras 2 vezes, ele tinha feito, mas eu falei: esse cara aqui foi a última, aqui eu não passo mais. Me tratou desse jeito. E ali eu não vendi quase nada. Fui embora para outra praça, voltei para a fábrica. Um dia estou indo para Rio das Ostras e já vinha visitando um monte de cliente. Vou para Rio das Ostras porque eu dormia lá na casa de um tio meu. Quando eu estou chegando em Rio das Ostras, que eu estou passando em frente daquela coisa, já tinha parado. E alguns clientes falaram: aqui, não, esse cara aqui eu vou embora. Mas olhei para o carro para abastecer, falei: bom, não tem que abastecer. Eu parei no posto. Quando eu parei no posto que desci, eu vi aquele: Odalainer Químico. Eu falei: quem que está me chamando? Olha para lá. Vem o cara, dono daquele lavador. Eu falei: o que eu fiz de errado? Ele falou: rapaz, eu estou te esperando aqui um tempão, eu estou aqui, já liguei a beça, não consegue falar com você. Naquele tempo não tinha telefone celular, foi um dia desse, mas não tinha telefone celular. Rapaz, mas não, rapaz, eu estou sem nada, olha lá, eu estou lavando os carros com detergente de cozinha. Eu olho para o canto, estava uma pilha de ODD. Lembra de ODD? Ainda existe? Existe ODD ainda? Existe? Cadê os homens que lavam louça em casa para agradar as mulheres? E eu saí de lá, nunca esqueci. Eu vendi um tambor de 200 litros de shampoo para lavar carro para ele. Irmãos, eu só tinha vendido tambor de 200 litros para lavar carro numa concessionária da GM lá em São Gonçalo, e fazia meses. Eu vendi uma bombona de 30 litros de silicone. Nem concessionária estava comprando bombona de 30 litros de silicone. E o cara me pediu, eu falei: esse cara vai me dar um cano. E eu fui preenchendo, para não ser deselegante, eu fui preenchendo o pedido dele.
Ele me pediu uma bombona de 30 litros de glicerina. Eu falei, glicerina? Eu sei que os caras pegam açúcar com água, mistura, coloca anilina de bolo, mistura e passa no pneu do carro, que é só para o cara sair dali com a pinta de que está bonitinho, e quando chega lá está tudo grudando, colado, aquele traço todo manchado. O cara me pediu uma bombona de 30 litros de glicerina. E não satisfeito, ele me pediu uma bombona de 20 litros de detergente de lavar louça para usar na lanchonete. Falei, esse cara vai me dar um tombo. Pois eu cheguei e falei, quer saber? Pelo sim, pelo não, se ele me dá um tombo, pelo menos vou ter motivo para chegar lá e olhar dentro da cara dele. Eu peguei e mandei um pedido para a fábrica. Anota aí. Passei todo o pedido. Fiz a viagem, voltei. Condição de pagamento, você vai pagar como? À vista. Falei, esse vai me dar tombo mesmo. Contra apresentação, a nota chegou, vai lá no banco e paga. Falei, bota aí à vista, manda o boleto e tal. Irmãos, quando eu voltei de viagem, que cheguei na fábrica, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver o quê? Se o cara tinha recebido e se tinha pago. Qual foi a notícia que eu cheguei lá? Ele tinha feito o quê? Ele tinha pago. Querido, não desmereça, não despreze o dia das pequenas coisas, mas tenha esperança e espere por grandes coisas a partir do dia de pequenas coisas. Teu dia hoje foi como? Não foi de muita produção, não foi de muita venda, não se sentiu abençoado na plenitude do que você esperava. Glorifique a Deus. Eu me lembro do meu pastor, agora está morando aqui, pertinho aqui no Portal do Sol, o primeiro aqui ou o segundo? O segundo lá onde mora a Daniela e o Leonardo. Portal do Sol. Pastor Isaías Lopes Pinheiro. A esposa dele está trabalhando no PGF aqui como fonoaudióloga. Se você tem problema de falar, procura a nossa fonoaudióloga, irmã Rita, esposa do pastor Isaías Lopes. Pastor Isaías Lopes Pinheiro foi meu professor no seminário. E pastor Isaías uma vez entrou na sala e compartilhando das experiências dele de ministério, ele que foi missionário no Nordeste, ele contou que ele estava numa noite sentado à mesa com a esposa, eles iam se preparar para jantar, e tudo o que eles tinham era arroz para comer. Um homem de Deus, um pastor, um missionário, que foi com a esposa para o Nordeste, num cantão. Ele foi lá para começar um trabalho missionário, para levar Jesus para as pessoas. Não tinha igreja lá sustentando ele. E naquela noite ele disse: nós só tínhamos arroz para comer. Tinha sido um dia de pouquinhas coisas, era só arroz. E nós sentamos à mesa, eu e a minha esposa, e nós fomos orar. E quando oramos, eu disse: Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse banquete que o Senhor nos dá. Recebe a nossa gratidão por esse alimento que vai renovar as nossas forças. Em nome de Jesus, amém. Quando eles estavam comendo o arroz, à porta alguém bate. A esposa se levanta da mesa e vai atender a porta para ver quem é. E quando abre a porta, é um empregado, um funcionário de uma padaria, que estava com uma travessa, com um pernil de porco com batatas, e diz: o nosso patrão mandou vir aqui e trazer esse pernil para o senhor e para a sua família. Pastor Isaías Lopes Pinheiro, pode procurar por ele lá no Portal do Sol, pergunta a ele. Se as palavras não forem a mesma, veja com ele se a história não foi verídica do jeito que eu estou contando. Nunca despreze o dia de... Olha para quem está ao teu lado e diz: por favor, não seja pedra de tropeço contra você mesmo. O povo vai chegando, ele vai entrar na terra prometida, aí vem uns caras carregando um carro
cacho de uva, que precisava de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Eles olham, mas a terra é aquilo. Mas chegam 10 para dizer: olha, mas na terra tem uns gigantes. Olha, mas o povo é brabo e violento. Olha, mas tem umas montanhas. Olha, as Campinas pouco, mas tem muita montanha, a terra é meio montanhosa, né? E o povo é muito mal encarado. E por causa disso eles andaram 40 anos no deserto, porque desonraram a Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: não seja pedra de tropeço contra você mesmo. Não abra a boca, por mais tentado que você seja, para amaldiçoar o seu dia, e para reclamar e para murmurar. Não despreze o dia das pequenas coisas, mas tenha esperança e espere por grandes coisas a partir dele, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Esta não era como uma nuvem da manhã que passa ao longe. Embora a bondade de Israel foi assim, Israel foi fiel com Deus aos pouquinhos, mas depois se perdeu. Não era como a nuvem da manhã que passa ao longe, mas uma que produziu a chuva em abundância, e um sinal de que mais vinha, como de fato veio. Elias, nesse momento, apressou Acabe. Elias podia ter feito o quê? Sebo nas canelas, que eu não quero ficar molhado, e ó, corrido. Não, Elias primeiro apressou Acabe para ir para casa e para cuidar de si próprio. Acabe subiu no seu carro, que lhe dava comodidade e velocidade, mas Elias foi correndo a pé na frente dele. Se Acabe tivesse por Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus, através de quem Deus realizara aqueles prodígios extraordinários, se Acabe tivesse por Elias o respeito que Elias merecia, Acabe teria levado Elias no carro dele. Rapaz, se sou eu falei: opa, profeta, eu quero, vem cá, profeta, não te largo mais não. Profeta, vem cá, o senhor vai comigo para o meu palácio. Profeta, senta comigo. Come, profeta, come. O senhor está barriguinho, está fraquinho. Profeta, o senhor está meio desidratado, não choveu 3 anos e meio. Vamos beber aqui, beber um vinho. Ó, esse aqui é do Porto, não tinha aqui não, eu mandei importar, né? Esse é do Porto, comprado na porta. Perfeito. Ó, profeta, agora depois que Deus fez tudo isso aqui, profeta, fala aí, profeta, desenrola o rolo. Que mais que eu preciso fazer agora para Deus abençoar? Porque eu só obedeci a isso. Na verdade eu não obedeci não, a gente sabe. Eu fui só desafiado lá, eu fui naquela da marra, porque eu queria ver você se lascar todo. Mas profeta, você é o homem de Deus, ele não faz isso não. Ele não tem a menor disposição de honrar o profeta. Ele vai na frente, no carro dele, na comodidade dele, com 75 cavalos do Clésio, ar-condicionado ligado para não embaçar. E Elias vai correndo, tomando chuva, com o pé na lama, e na frente do cavalo de Acabe, correndo na frente. Se Acabe tivesse por Elias o respeito que merecia, teria levado no carro, como o eunuco fez com Filipe. O Espírito Santo transporta Filipe para um lugar, na beira de uma estrada, e vem um eunuco de Candace, uma rainha, aquele homem importante, representante da rainha de Candace, vem para adorar a Deus no templo. E Filipe vê que ele está lendo o Evangelho, está lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Elias começa a correr ao lado da carruagem do eunuco e pergunta para ele: seu eunuco, o senhor está lendo, mas o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? O eunuco pega e para o carro. Ele diz para ele: mas como é que eu posso ler se não tiver ninguém para me explicar? E Filipe começa a explicar. Sabe o que o eunuco faz? Peraí, sobe aqui. Você está indo para onde? Sobe aqui, vou levar você. Vai me explicando. E Filipe foi explicando para ele o que queria dizer o profeta, que era a respeito do Senhor Jesus. E o eunuco, recebendo a palavra, para num lugar onde havia um lago e diz: olha o lago ali, eu creio. O que é que falta agora para eu ser batizado? E Filipe o batiza.
Acabe não. Acabe entra no carro e perna para que te quer. Aliás, roda para que te quer. E Elias vai à frente. Amados, se Acabe tivesse o respeito que Elias merecia, tinha colocado ele no carro e levado ele junto. Acabe teria honrado Elias diante dos anciãos de Israel. Acabe iria buscar conversar mais com Elias para saber como fazer a reforma religiosa e civil que o seu reino precisava, ouvindo mais de Deus da parte de Elias. Por Elias. Mas uma vez que Acabe não convida a andar com ele no carro, Elias corre e chega antes dele. 1 Reis capítulo 18, versículo 46 diz que ele cinge os lombos e vai correndo na frente, como se fosse um dos lacaios. Você já viu o filme da Idade Média? Você já viu o filme dos reis daquele tempo, da capa, a espada? E quando o rei está indo, ou o príncipe, no seu cavalo ou na sua carruagem, não tem uns lacaios, que são aqueles homens vestidos, aparamentados, que vão correndo na frente do carro e vão ao lado dele? Elias foi fazendo assim, correndo na frente, como um lacaio de Acabe. Acabe não honra Elias, mas Elias se submete como quem está honrando a Acabe. Elias corre como um dos lacaios, demonstrando que ele não quer aparecer para ser levantado com grande honra que Deus tinha posto sobre ele, ou para diminuir o seu respeito civil pelo príncipe, pelo seu rei, que era Acabe. Embora Elias tenha reprovado como profeta de Deus fiel a Acabe pela sua idolatria. Quando os ministros de Deus entregam as mensagens de Deus, ouça você que tem a unção de Deus, você que tem o dom do Espírito Santo para a profecia. Ouça você que quando abre a boca da parte de Deus e fala uma palavra que é de Deus, e Deus cumpre essa palavra. Quando os ministros de Deus entregam as mensagens de Deus, jamais devem se deixar levar pela vaidade de achar que são mais importantes do que os outros, e não aceitar que outros os vejam assim, mas que tenham uma postura de reconhecimento da sua pequenez e humildade por reconhecerem-se apenas instrumentos usados por Deus, porque somente os mundanos, os carnais, querem ou aceitam a glória para si, quando a glória é só de Deus. Então, meu amado, você que vê às vezes o Espírito Santo pegar e usar uma pessoa e trazer uma mensagem à igreja, não olha para aquela pessoa e acha que ela é alguma coisa mais do que você, não. Porque quando ela erra, o erro dela aparece mais do que o teu. E ela é ser humano como eu e você. Dom espiritual não é sinônimo de maturidade. Maturidade é conhecer a palavra de Deus e vivê-la, dando testemunho. Então, primeira semana, passo 1: se você extirpar aquilo que levou teu altar a ser quebrado, fazendo o altar para Deus, a sua vida. Passo 2: se você corrigir o altar para que Deus habite e seja louvado nele, dar para Deus um altar inteiro, sem divisão, e sendo um pacificador. Passo 3: se você for um pacificador, alguém que trabalha para a paz. Passo 4: se você tem disposição para dar a Deus o que te é mais caro, precioso, demonstrando fé nele, disposição para dar todo o teu ser e colocar sobre o altar. Passo 5: se a bênção que você for pedir a Deus tiver como objetivo dela alcançar as outras pessoas e glorificar a Deus. E
Passo 6, se você crer nele e viver por fé, crendo nas suas promessas de que ele é fiel, poderoso, se teus olhos não ficarem focados nas circunstâncias, se teus olhos não ficarem focados no dia de hoje que nada veio, nada aconteceu, se quando você tiver um dia de pequenas coisas, você não desmerecer, mas tiver fé que Deus é fiel e vai cumprir, então você pode amanhecer todos os dias e dizer: já ouço o ruído de grandes águas que vem sobre a minha vida. Viver por fé é dizer todo dia: obrigado, Senhor. Senhor, eu recebo a minha vitória. Senhor, eu não vi nada acontecer hoje, mas eu já ouço pela fé o ruído de chuva pesada. Mesmo que no dia seguinte você tenha uma batalha, diga: louvado seja o Senhor. O inimigo está furioso, porque a bênção do Senhor está vindo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está fazendo algo extraordinário. Sexta-feira da semana passada, era madrugada, eu levantei e vim aqui, porque eu estava vivendo uma batalha terrível a semana inteira. Eu vim aqui, me prostrei aqui e disse: Senhor, eu só vim aqui para que o mundo espiritual ouça uma coisa: apesar de tudo que está acontecendo, eu que subo nesse lugar para dizer ao povo a tua palavra, sou eu aquele que mais tem que vivê-la, para que eles vejam e creiam, como o Senhor fez através de Elias. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu não estou focado nas coisas ao meu redor. O Senhor é Deus, e aquilo que o Senhor disse vai se cumprir, porque o Senhor é fiel. Eu me levantei e eu comecei a orar por você, e eu comecei a orar por essa igreja, e eu comecei a orar pela minha família, e eu comecei a repreender o devorador, eu comecei a repreender esse espírito imundo que tem se levantado aqui para seduzir e enganar muita gente. Eu me levantei e declarei a ele, a esse principado que está sob Belfor Roxo, tornando a nossa cidade um lugar de desgraça, um lugar de violência, um lugar de insegurança, um lugar de imoralidade. Eu disse: você já é vencido pelo Senhor Jesus na cruz. E esse lugar, se um dia aí foi vergonha para Deus, maior é o Senhor que está realizando algo extraordinário. Meus olhos ainda não veem, mas eu creio, porque eu tenho a promessa dele, que muitas vezes foi lançada nesse altar. Sabe o que aconteceu sábado de manhã? A minha filhinha estava deitada, levantou para deitar na minha cama e disse: papai, eu quero deitar com o senhor. Ela deitou do meu lado, ela me deu um abraço gostoso. Mas aí ela disse: papai, eu acho que eu fiz xixi. E eu olhei, a calcinha dela estava molhadinha. E filha, vamos correr, segura aí, vamos correr. E quando estávamos no corredor indo para o banheiro, ela começou a vomitar. E ela vomitou e ela parou. Eu fui na frente para abrir a porta, ela parou e eu vi minha filhinha perplexa e vomitando. E ela vomitou e sem saber o que fazer, eu a peguei com carinho, corri com ela para o banheiro e eu a lavei, e ela vomitou mais, e ela fazia xixi e vomitava. E aí eu peguei minha filhinha, levei lá para Zete. Falei: Zete, me ajuda aqui que a Beatriz está passando mal. Vamos fazer um sorinho caseiro para ela. Ela não queria comer nada. Aí demos um sorinho caseiro e ela começou a comer uma frutinha amassada. Quando ela bebeu o sorinho, ela vomitou de novo, botou tudo para fora que tinha comido. Colocamos ela na cama, forrou com uma toalha. Ela estava deitadinha. Quando eu fui e deitei do lado dela, ela vomitou de novo. Eu coloquei a mão nela, ela estava febril. Eu coloquei o meu joelho no chão e disse: espírito imundo desgraçado, você só está fazendo o que meu Deus te permitiu fazer, para que o nome dele seja exaltado. Em nome de Jesus eu te repreendo, e em nome de Jesus sai tudo que está oprimindo a minha filha. No domingo ela tomou café, acordou bem. À noite eu pensei que ela não fosse querer vir para os 50 anos de casamento, de aniversário de casamento de irmão Milton e irmã Sueli. Ela virou para mim e falou: papai, eu vou para a festa, hein papai? Falou: você vai? Claro que você vai.
E quem é que não viu ela fervendo com as outras crianças na recepção? Ficou sentado o tempo todo, não dormiu, pregando o olho, e ela ali comigo e atenta. E foi para a festa e ferveu. Amado, quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, o inimigo vai se levantar também para que a tua fé seja provada, para arrancar da tua boca uma palavra de desânimo, para arrancar da tua boca uma expressão de tristeza e de abatimento, porque você disse: eu creio no Deus vivo. Ele diz: crê mesmo? Amanhã a gente se encontra. A palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Viver por fé é dizer todo dia: obrigado, Senhor, recebo minha vitória. Já ouço o ruído de chuva pesada, mesmo que no dia seguinte você tenha uma batalha, então diga: louvado seja o Senhor, porque o inimigo é furioso, e está furioso porque a bênção está vindo, aleluia. E se você crê nisso, amado, se esse é o 6º passo que você vai dar de fé, se você entendeu essa palavra de Deus é sobre a tua vida, em nome de Jesus, dá teu pulo desse lugar, abre a tua boca e começa a falar você com Deus. Se essa palavra é de Deus sobre a tua vida, não se detenha, não deixe que nada te detenha, não deixe que um Acabe, que um Baal, que os 450 profetas, quem quer que seja, não permita que Satanás, com a sua sedução, leve você a querer barganhar por sentimento a obra e o milagre, querendo a chuva sobre a terra. Você mais precisa, em primeiro, é querer o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Começa a falar com Deus. Deixa Deus encher teu coração. Deixa o Espírito Santo ouvir. Faça o inimigo da tua alma ouvir esse clamor, ouvir a tua palavra, ver a tua disposição. Você andou o primeiro passo, andou o segundo, andou o terceiro, andou o quarto, andou o quinto, mas hoje é apenas o 6º. Ainda tem um 7º. E depois do 7º, tempo que permitir Deus e assim o quiser, porque é na vontade do Senhor, aleluia. Mas é preciso haver fogo no altar. Antes da chuva cair, é preciso ter fogo no altar, aleluia, aleluia. Faça o fogo vir, faz o fogo vir. Fazer fogo vir significa ter um coração adorador. Fazer o fogo vir significa dar os passos de fé. Fazer o povo vir significa ter o altar para Deus. Altar dividido promove tristeza, afastamento de Deus. Então é preciso um altar que não tenha divisão. Deus quer que você lance tudo sobre o altar. Lança tudo sobre o altar. É necessário extirpar, aniquilar, destruir o que nos afasta dele, tudo que é corrupto, lascivo, imoral, tudo que é contra Deus, contra o próximo. Você não pode ser egoísta. Você não pode querer a chuva mais do que você queira o fogo descer do céu, mais do que você queira a unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Então clame ao Senhor e peça a coisa certa, peça que outros sejam abençoados, peça que a bênção que o Senhor vai trazer alcance a muitos. Peça que a glória do Senhor seja reconhecida. Belfor Roxo, saiba que este lugar é a casa de Deus, que a tua casa, onde você habita, onde você está, seja reconhecida como lugar onde há manifestação do poder e da glória de Deus. E depois de pedir tudo, depois de você viver tudo, depois de estar fazendo o que honra a Deus, aí sim você espere, porque Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. Abra a tua boca, abra a tua boca. Se há fé, se há disposição, se há verdade no teu ser, se a palavra de Deus é verdade, se ela tem encontrado guarida na tua alma, agora é você e Deus. Agora você é Elias. Agora é você que invoca e Deus ouve. Porque onde houver o altar, onde houver o altar, como Deus se agrada, um coração, uma vida, como Deus se agrada, então o Senhor vai mandar fogo. Mas como é que Ele pode mandar fogo se você e sua esposa estão divididos? Como é que Ele pode mandar fogo se na tua casa tem divisão por causa da arrogância, prepotência, submissão, rebeldia, vaidade, apego a coisas materiais?
Como é que vai mandar fogo? Você está esperando que Deus faça o outro ser diferente, quando você não dá um passo para demonstrar humildade, quando ainda há coisas dentro de você que você ainda não matou, que você ainda não extirpou. Toma posição, abra tua boca, diga para Deus, clame, invoque, provoque o fogo do Senhor descer sobre esse lugar e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.